Pronto. Vamos orar, entregando agora o Davi, o trabalhador Davi, para esse momento da palavra. Receba de Deus nesse momento. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nesse momento te agradecendo pelos momentos de louvores, pelos hinos entoados a Ti, que nesse momento usa o Teu servo, Pai, trabalhador Davi, a palavra que já tem revelado ao seu coração, que venha sempre a Tua boca, Senhor, ministrando aos nossos corações nesse momento, que essa palavra não venha voltar vazia, mas como nós cremos que ela tem propósito, ela tem um fim, aleluia, que Tu venha nesse momento repreender todo o mal no mundo espiritual, tudo aquilo que impede a ministração da palavra, que os nossos corações venham estar prontos, preparados para ouvir a Tua voz. Fala conosco mais uma vez para a glória do Teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Trabalhador Davi, oportunidade. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Amém. Para os irmãos. Glória a Deus. Da nossa igreja, da Assembleia de Deus Getsemane, em Nilópolis, para todos aqueles que também nos acompanham, estão acompanhando as nossas lives, os nossos cultos, até que o dia que possamos nos encontrar novamente e cultuar o Senhor juntos, em comunhão uns com os outros. Nesse momento, meus irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo 1, Salmo 1. Eu queria falar um pouquinho sobre a felicidade do justo e a destruição do ímpio, baseado em Salmo 1. Vou estar lendo o Salmo, peço que os irmãos que estão em casa nos acompanhem neste momento. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Glória a Deus. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Em outras versões, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Antes da gente iniciar, falar desse Salmo 1, eu gostaria de fazer uma introdução do que seria esse livro dos Salmos. O livro dos Salmos ele é composto por vários autores. São 150 salmos no total. A maioria deles descrito por Davi, rei de Israel. Na verdade, os salmos são canções que revelam, primeiro, o poder de Deus. Mas não somente isso, os muitos livramentos que Deus deu aos seus servos, você encontra justamente no livro dos Salmos. E os pecados confessados a Deus também você encontra. Por exemplo, Davi ele escreveu 2 salmos belíssimos, confessando todo o seu pecado, clamando por misericórdia, que é o Salmo 38 e o Salmo 51, você pode depois encontrar na sua Bíblia. O livro dos Salmos, ele é dividido em 5 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 41. A segunda parte do livro dos Salmos consiste do capítulo 42 até o capítulo 72. A terceira parte consiste do capítulo 73
ao capítulo 89. A quarta parte vai do 90 ao 106 e, por último, a quinta parte do 107 ao capítulo 150. Portanto, o livro de Salmos, ele é dividido em 5 partes. E esse Salmo primeiro, a gente encontra na primeira parte desse livro, do Saltério. Ele é considerado o prefácio de todos os Salmos, o prólogo de todos os Salmos, porque nele está o resumo de todos os outros Salmos escritos que compõem esse livro. Então, tudo que foi escrito nos outros Salmos está resumido no capítulo 1 do Saltério. E o salmista aqui, ele quer nos ensinar pelo menos 2 coisas diante desse salmo primeiro. Primeiro, é o caminho da felicidade. E segundo, a preocupação do salmista em nos advertir quanto ao caminho da perdição. Então a gente tem 2 ensinos aqui. Primeiro, vai mostrar, o salmista nos mostra o caminho da felicidade e vai comparar ao justo, vai dizer que somente o justo conhece essa felicidade. E depois ele vai nos advertir ao caminho da perdição, e aí ele vai apresentar a figura do ímpio, daquele não regenerado. Então esse salmo primeiro, eu gostaria, a gente consegue enxergar isso bem claro nele aqui, dividir pelo menos em 2 partes desse salmo primeiro. A primeira parte vai do versículo 1 a versículo 3, que vai falar justamente do caminho dos justos, vai apresentar a figura dos justos, os procedimentos, a conduta e o caráter do homem justo. E a segunda parte, a última parte, vai do versículo 4 ao versículo 6. Você consegue enxergar isso claramente se você ler cuidadosamente esse capítulo 1 do livro de Salmos. A segunda parte, que vai do versículo 4 ao versículo 3, revela o contraste entre o homem justo e o ímpio, e além de nos mostrar o futuro, o destino dos ímpios. O salmista, ele começa no versículo 1 dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista, ele inicia da mesma maneira que Jesus inicia o Sermão do Monte. Ele inicia com a palavra bem-aventurado. Aleluia. A gente tem a ideia de que essa palavra bem-aventurado quer dizer como é feliz. Em algumas traduções também diz como é feliz o homem. Mas eu diria que a bem-aventurança é muito mais do que uma simples felicidade. O justo, ele só é bem-aventurado porque um dia ele foi alvo dessa graça e do favor de Deus. Aleluia. Eis a grande diferença entre o homem justo e o homem ímpio. O justo um dia, ele foi salvo por Cristo, alvo dessa graça. Ele sabe que ele ainda é um pecador, mas é um pecador lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Tem um autor que ele diz o seguinte: onde aparece a palavra bem-aventurado, podemos estar certo de que encontraremos um justo. Então, os bem-aventurados são os justos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram alvo dessa graça. Jesus, quando ele vai falar no Sermão do Monte, ele fala: as bem-aventuranças não são para ímpios, são para justos, pessoas que de fato se converteram, os bem-aventurados. A segunda parte desse versículo 1, ele vai nos mostrar pelo menos 3 condutas do homem justo. 3 condutas. A primeira conduta que ele nos mostra é que ele não anda segundo o conselho dos ímpios. E o que isso quer dizer para nossas vidas, meus irmãos? O justo é aquele que anda segundo os mandamentos do Senhor. São aqueles que têm a lei do Senhor, que têm prazer na palavra do Senhor, que toda a sua vida é ditada pela palavra
buscar as respostas na palavra, nas escrituras. Que são os justos que não andam segundo o conselho dos ímpios, são aqueles que têm a palavra de Deus guardada no seu coração. São esses que conhecem o verdadeiro caminho da felicidade. Aleluia. A palavra de Deus tem resposta para todas as nossas perguntas. Por isso a gente não precisa procurar conselhos, pedir conselhos a pessoas que não temem a Deus. Procure os conselhos, os maiores conselhos em Deus, na sua palavra, que foi revelada. E está aqui, para a gente ler, meditar nela. A segunda conduta do homem justo que o salmista nos mostra é que ele não se detém no caminho dos pecadores. Além de não andar segundo o conselho dos ímpios, de não ouvir os ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não anda nos caminhos dos pecadores. O justo é aquele que reconhece que, embora salvo, embora regenerado, ele ainda é um pecador, mas que toda a sua vida é guiada pelo caminho que o Espírito Santo mostra, revela a ele. Essa é a conduta de um homem regenerado. É o Espírito Santo que guia o caminho do justo. Por isso ele não detém, ele não segue o caminho dos pecadores. E a última conduta do homem justo que o salmista nos mostra nesse versículo 1 é que ele não se assenta na roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores é composta por aqueles que zombam, que não temem ao Deus. O justo ele não pode fazer parte